Já estamos de volta ao programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Ricardo Raimundo e também o seu convidado, o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Tupã e Região, nosso amigo Tito Luiz Francisco Quinzani Jordão. Bom, acho que poderíamos começar esse segundo bloco falando um pouquinho sobre uma situação que Tupã está vivendo. No ano passado, principalmente, nós tivemos aí algumas situações, algumas obras, inclusive, que foram paralisadas devido à desistência de algumas empreiteiras aí que ganharam nas licitações e acabaram abandonando as obras. Qual é o seu panorama sobre essa situação que nós presenciamos no ano passado, principalmente no ano passado aqui em Tupã? Olha, cada caso é um caso, né? A gente pode ter várias causas essa questão de abandono de obra ou de dificuldades em concluir uma obra, né? O abandono de uma obra, por exemplo, por parte de uma construtora, de uma empresa. O que poderia? Quais causas? Essas obras são fruto de uma licitação, de uma concorrência entre empresas que apresentam seus preços. Certo. Se a empresa apresenta um preço muito baixo para a execução daquela obra, é evidente que ela não vai conseguir finalizar aquela obra. Ela vai começar, pode até começar, e num determinado ponto ela não vai ter mais recursos para poder continuar adquirindo material, pagando a mão de obra e finalizando aquele contrato. Então isso é um dos maiores motivos de abandono de obra. É uma obra mal orçada. É uma obra que é contratada com um preço muitas vezes inexequível. Um outro problema que pode acontecer e que acontece é a má administração da própria empresa, né? Quando você tem uma obra que muitas vezes ela não está necessariamente com um preço inexequível, está com um preço dentro dentro do previsto, né? Mas que, por razões de logística, por razões de atraso, né, na execução do serviço e até questões de gerenciamento dessa obra, leva a uma dificuldade em concluir aquele serviço e a empresa abandona, né? Acaba paralisando a obra e trazendo um prejuízo muito grande para a administração, né? E para os recursos públicos mesmo, né? Porque isso é dinheiro público, né? Quando se trata de uma obra contratada pelo poder público, né? Isso que eu falo, né, vereador? Realmente é um prejuízo para a população, né? Porque você para tudo, até licitar de novo, né? Isso demora, mas como o Tito falou, às vezes a obra convencional você usa muita mão de obra, né? Hoje a mão de obra está mais escassa. O bom profissional hoje está faltando no mercado. Então, de repente, ele orça uma obra, determinado custo. Às vezes acontece desse profissional ser chamado por uma outra obra, como tem muitas obras aí, né? Tivemos um caso aqui, inclusive, do edifício. Nós estávamos fechando contrato com a Menin, e a Menin, de repente, ficou um monte de obra do governo. Não tem mais interesse em fazer a obra. Pois já tinha acertado tudo, a Menin gerencia a obra, e o cara desistiu. Por quê? Saiu recurso lá. Como ele pode pegar uma obra aqui, às vezes na ânsia de fechar algumas obras, ele tem os funcionários, tem que dar o trabalho dos funcionários, e de repente surge uma outra obra com um ganho melhor, né? E às vezes eu pito em, não vou parar essa obra aqui, está me faltando mão de obra, de repente a outra obra me dá mais recurso, às vezes ele usou essa muito enxuta para poder pegar a obra, né, na ânsia de pegar a obra, e eu pito em fazer outra obra que dá mais recurso para ele, né? A parte administrativa também é interessante, né? Às vezes não consegue administrar os recursos aí, né, com os custos que ele tem, e a planilha hoje de obra é muito complicada, né? Tipo, você levar tudo certinho, todos os custos certos, às vezes ele erra alguma coisa na planilha e de repente o tempo prejudica também, acaba atrasando, e isso tudo aumenta custo, né? E quem acaba perdendo é a população, né? Acaba tendo esse problema. Então não só no mercado da engenharia está difícil, o mercado da mão de obra hoje, teria que ter mais curso técnico de formação de cedreiro, carpinteiro, eletricista, né? E para poder formar mais profissional.
Mas o que está acontecendo hoje? Muitos jovens hoje, ele quer partir para o lado de informática, quer sentar na mesa, no escritório, não está querendo pegar muito que os pais, os avós faziam, né? A obra, ensino o dia a dia ali. Quer dizer, importamos tanta gente do Nordeste, tantas pessoas, acabou vindo para cá para trabalhar na construção civil. Hoje lá está aquecido também, com usinas, com construções, estádio, quer dizer, não estão vindo tanta gente para cá. E acaba faltando essa mão de obra. E a própria lei hoje, como falou da educação, às vezes falta incentivo, a lei hoje está ficando muito difícil, às vezes incentiva a pessoa a trabalhar um tempo, depois ele já quer sair, ele quer partir para um seguro-desemprego, alguma coisa, então não está muito comprometido, né, com a estrutura da empresa, se a empresa tem compromisso em acabar aquela obra, ou se não tem. Ele quer ver o lado dele, né? Às vezes ele acaba deixando de lado, acaba vindo a conta, outro oferece um pouco mais e acaba desestruturando a empresa que está fazendo aquela obra lá. É onde o cara não tem estrutura, ele opta, eu vou tocar com 6, 7 obras, eu tenho que tocar só 3. Ele acaba deixando uma aqui, uma lá, para tocar as que tem mais interesse, de repente mais rentável, né? E aí acaba tendo todo esse mercado. Não é só Tupã, isso está correndo no estado inteiro, acho que no Brasil inteiro, né, Tito? Com certeza, né? A dificuldade de mão de obra, como você estava falando, é um problema. Hoje nós não temos mais a mão de obra em quantidade abundante que a gente tinha há anos atrás. Né? Nós não temos mais formação de pessoas, de oficiais, né? De pedreiros, de carpinteiros, de armadores, de serralheiros, enfim, a gente tem uma dificuldade grande que são formações fundamentais aí para o bom desempenho e para a boa execução das obras. Né? Então fica uma briga aí para se conseguir a mão de obra, para se formar equipes para tocar uma obra, né? Para se executar essa obra. E isso é um outro fator aí que traz dificuldades também, né? Muitas vezes compromete o prazo, e, enfim, isso compromete também. Imprevisto. A gente precisava ter uma maior qualificação de mão de obra, né? Para que a gente tivesse não só uma qualidade melhor, sem dúvida, né? Com isso, mas para a gente ter uma melhor profissionalização da execução desses serviços aí, né? Com certeza. Bom, Tito, nós já estamos aí na reta final do nosso programa, o assunto é interessante e o tempo passou bem rapidamente. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, ao telespectador da TV Câmara, inclusive, de repente, até um conselho para quem tem vontade, de repente, seguir nessa carreira, que é uma carreira fantástica, né, de engenheiro civil ou também arquiteto, agrônomo, enfim, as 3 frentes que a associação está cuidando. O conselho que você poderia deixar aí, de repente, para o telespectador, de repente está em dúvida, mas tem vontade, um pouco de curiosidade, conhecer um pouco mais sobre a carreira, o que você poderia falar para o nosso telespectador que está acompanhando aqui o programa Ponto de Vista? Olha, o que eu poderia dizer é que as carreiras da área tecnológica são carreiras que abrem um leque muito grande para quem faz essa opção. A engenharia, ela tem esse leque que se abre com o curso, na formação multidisciplinar, permite que o profissional formado atue em vários setores, né? Então isso abre grandes possibilidades para quem procura essas áreas da engenharia, atuando tanto no setor público, quanto na iniciativa privada, quanto em empreendimentos os mais diversos possíveis, né? Grandes obras, grandes construtoras, a gente vê várias frentes de trabalho que têm a demanda pela engenharia, pela agronomia. A gente sabe hoje que a agricultura no Brasil é um dos carros-chefes da economia, né? E a gente tem uma necessidade de profissionais formados nessa área para a gente ter uma qualidade de agricultura cada vez mais produtiva, com uma diversidade e uma competitividade no mercado internacional grande, né? E para
suprir as necessidades da própria população. Então, a agronomia é uma coisa fundamental. E o agrônomo e o país ainda tem muito para desenvolver, tem muito para crescer, tanto na área das engenharias, da agronomia e da arquitetura, porque as cidades elas têm que ser planejadas, elas têm que ser urbanizadas adequadamente com a questão ambiental, que hoje é de uma importância muito grande. E isso é um papel do arquiteto, né, de projetar, de dar condições de qualidade de vida para as populações urbanas, né, permitindo uma urbanização, uma forma de vida nas cidades mais humanizada, vamos dizer, principalmente nos grandes centros, né? Então, são profissões que têm um grande mercado de trabalho no futuro próximo e isso só tende a aumentar, né? Então, eu diria que os profissionais que têm, os estudantes, a moçada que tem essa curiosidade, esse interesse, que vá a fundo, que vá em frente, que procure se informar. A Associação dos Engenheiros aqui está de portas abertas. Para tirar qualquer dúvida. Para tirar qualquer dúvida, para estar esclarecendo a dúvida das escolas. A gente já fez isso, inclusive, em escolas aqui da cidade, e a gente está à disposição para atender, inclusive, as escolas, de uma forma geral, que queiram levar aos seus alunos um esclarecimento maior do que são essas profissões, através de palestras, de conversa com os alunos. Então, a gente se coloca à disposição, inclusive, para isso. A associação está localizada aqui em Tupã, a sede dela? A sede dela é no Parque Universitário, na Rua Antônio Pereira Gaspar, 550. Né? O telefone nosso, claro, se alguém quiser fazer contato lá para esses esclarecimentos, é 3496-6774 ou 3441-6949. Perfeito. Bom, vereador, realmente um assunto importante, interessante, né? E com certeza nós tentamos aí falar um pouquinho sobre essas três frentes, engenharia, arquitetura e também engenheiro agrônomo. Afinal de contas, são três frentes importantes e Tupã conta com uma associação que realiza um trabalho belíssimo aqui na cidade, né? E à frente do nosso amigo Tito, e com certeza a gente tentou aqui pincelar algumas situações, algumas questões relacionadas às três profissões. Com certeza, como o Tito falou, é muito abrangente, né? E hoje cada vez mais o mercado está se discutindo eficiência, custo, né? Então cada vez mais o profissional tem que estar treinado, capacitado, né? Por isso que essa falta, essa demanda do mercado. E as empresas também estão buscando isso, né? A construtora tem que buscar isso, eficiência, investir no profissional, no técnico, né? E como o Tito falou, hoje, graças a Deus aí, está sobrando emprego, né? Então, as pessoas que querem desenvolver, quem gosta da construção, nós somos apaixonados por isso, a gente gosta demais da construção. Então, hoje está tendo serviço, tem o trabalho, tem o emprego, basta investir na sua carreira, treinar, fazer um curso técnico, ou até, hoje dentro da empresa, a gente treina a pessoa lá para poder dar uma qualificação. Basta ter vontade, né? E iniciar, e com certeza vai ter sucesso na vida. Com certeza. Bom, eu queria agradecer aqui novamente, né, o vereador Ricardo Raimundo, hoje recebendo o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, nosso amigo Luiz Francisco Quinzani Jordão. Tito, obrigado mais uma vez por estar presente aqui na TV Câmara, que volte mais vezes, até porque o assunto é importante, abrangente, como disse o vereador, e com certeza será tema de outras entrevistas aqui na TV Câmara. Obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara. Eu é que agradeço e me coloco à disposição sempre que for necessário para a gente estar esclarecendo essas coisas, né? Já que hoje a gente já tem até uma faculdade de engenharia em Tupã, né? Não, nada mais curso de engenharia de produção aí na faculdade. Pertinente, né, do que falar sobre esse tema. Vereador, obrigado mais uma vez por estar presente aqui na TV Câmara e com certeza em breve com mais entrevistado aqui no programa Pontos de Vista. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Tito, né, por ter aceitado o convite. Como falar, um assunto bastante abrangente
E a gente se realiza quando você termina uma obra, você termina o sonho de uma pessoa, né? Então isso é gratificante, a gente gosta disso e com certeza nós vamos continuar aí cada vez mais levando o nome da nossa cidade para fora. O Ricardo é um batalhador, né, Ricardo? Sim. Em todos esses setores. Bom, Obrigado, Ricardo. Obrigado. Estamos encerrando então mais um programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Ricardo Raimundo e também o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, o Luiz Francisco Quinzani Jordão, nosso amigo Tito. Voltaremos em breve com mais um programa aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Até mais.